Alô pessoal, bem-vindos novamente ao canal Rafa Boban. Sei que algum de vocês já me tinha pedido para falar sobre as eleições da Federação Portuguesa de Atletismo e hoje já seria um ótimo dia para fazê-lo, pois se tudo tivesse decorrido normalmente, as eleições já tinham decorrido, pois estavam marcadas para ontem, mas como toda a gente sabe, os últimos 10 dias foram tensos, intensos e mesmo na hora H houve uma decisão de adiar, uma decisão de tato, sensatez, uma decisão de clara percepção do que iria acontecer com base na carta assinada por 21 das 28 associações pedindo a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 26 de outubro e nessa Assembleia pretendiam impugnar as eleições, destituir os órgãos eleitos, entretanto eleitos, e também avançar com um novo processo eleitoral. Mas toda essa movimentação, que não seria nada boa para a imagem da modalidade, não acontecerá porque as eleições foram mesmo adiadas, tendo sido revogada a decisão de excluir a lista B, a lista de Domingos Castro. Uma decisão comunicada no próprio dia, no último instante, e que, para quem acredita, é uma decisão que pode ser vista como um reparo de Deus, Jeová Deus, Buda, Alá, Odã, a tentar reparar aquela injustiça que o Domingos sofreu nos últimos 10 metros, dos 5.000 metros, dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, em que de repente de segundo passou para quarto. E todos nós vimos o esforço que ele colocou naquela corrida em Seul e também todos vimos o esforço que ele colocou nesta corrida a presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Mexeu-se, foi atrás, mostrou coragem, criou pontes, mexeu na corrida, tal como tinha feito em Seul. Mas aqui nas eleições não há segundo, terceiro ou quarto classificado, nem sequer medalhas de ouro, prata ou bronze. Aqui há apenas alguém que vai vencer e quem vencer terá como recompensa o cargo de presidente da instituição máxima que gera o atletismo português. E com esta reviravolta, Domingos Castro tem hipótese, ou pelo menos vai estar na disputa para vencer, assim como o Paulo Bernardo e o Fernando Tavares. E qualquer que seja o resultado, no final das eleições, pode-se dizer que os três candidatos estiveram na disputa e não haverá uma mancha, não haverá aquela conversa. O Paulo Bernardo venceu, mas o Domingos não esteve. O Fernando Tavares perdeu, mas ganharia porque quem votou no Paulo Bernardo havia ali votos que seriam do Domingos, etc, etc. Vocês já sabem como nós portugueses somos férteis em imaginar cenários, em imaginar desculpas, e haveria sempre o se, e nesse sentido é muito, muito melhor quando não há essas questões. Podemos lembrar-nos inclusivamente da Sara Moreira, que por sinal é candidata a vice-presidente na lista do Domingos Castro. Ela em 2009 foi erradamente inscrita, 2011 foi erradamente inscrita para uns europeus de pista coberta, que foi em Paris, que devia ir aos 3.000 metros e inscreveram-na somente nos 1.500 metros. E na altura todos nós sentimos revolta. Todos. Porque ela não esteve na prova dela, não é? Se não tivesse havido esse erro administrativo, ela poderia, neste momento, ou no seu palmarés, ser dupla campeã europeia. Não sabemos. Mas eu sei que fica ali uma mancha na campeã daquela edição, que foi a Ellen Clitheroe, e podia ser Sara Moreira. E também eu acho que podemos falar sobre a vitória de Passos Coelho nas eleições legislativas de 2015 e como não foi ele, mesmo vencendo as eleições, não com maioria, mas ele venceu com, segundo, 38%, mas depois não foi ele a formar governo porque a esquerda uniu-se e formou aquilo que o Paulo Portas chamou de geringonça e a esquerda uniu-se para ter o poder e os 32% que tinha tido António Costa juntou-se ali mais uns porcentitos e chegaram a uma maioria de esquerda e esse governo nunca foi bem visto, nem sequer pelos próprios militantes mais fervorosos dos partidos à esquerda, os partidos que aceitaram estar nesse acordo. E claro, os críticos no decorrer do mandato estavam sempre, mas eles nem sequer deviam estar a governar, mas eles não ganharam, mas que legitimidade têm? Enfim. Agora, qualquer que seja o candidato escolhido para ser o presidente, o próximo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, uma coisa é certa, não haverá nenhuma sombra sobre si. Os três candidatos vão a jogo e é nesse aspecto que
sinto que a maioria está a celebrar a decisão da mesa da Assembleia Geral. Agora, o que eu posso dizer mais sobre isto? Nada. Ouvi diferentes versões, explicações, ouvi o dia de envio do e-mail, o dia em que o Luís Monteiro abriu o e-mail, vi depois também a informação oficial lançada pela mesa da Assembleia Geral, mas não posso dizer praticamente nada porque não tenho conhecimento a fundo do processo, não estive envolvido. Só o facto de não saber o conteúdo do e-mail enviado para os candidatos a fim de reverem ou suprimirem falhas é logo um argumento para não falar nada. Porque realmente a falha de muitos, quando falam publicamente e criticarem coisas, é não estarem informadas, e isso acontece constantemente relacionado à Federação. Então, quando criticam algo que eu sei a razão de ser, que eu estive envolvido e que sei que as pessoas que estão a criticar não estiveram envolvidas, não se preocuparam em falar comigo, podiam pegar no telefone e ligar-me, olha, isto aconteceu assim, qual a razão? Não o fazem, também não contactam ninguém que esteve envolvido e falam, aí fico lixado, porque não falam com as pessoas, não se tentam informar a fundo e vão falar aí publicamente por desconhecimento, às vezes por maldade, e eu acredito que algumas vezes até mesmo só para dar aquilo que os coitados e oprimidos querem ouvir. Mas enfim, isso é outra história. Aqui a história são mesmo as eleições que me pediram para comentar, mas não o fiz até ao momento porque não me sinto minimamente relevante para abordar o assunto. E foi uma decisão tomada, primeiro porque sou amigo pessoal de um dos 3 candidatos, amigo mesmo de frequentar a casa, mas isso nem é um grande motivo, porque há que ser profissional e se alguém duvida do meu profissionalismo, basta olhar para o facto de eu colaborar com a Federação Portuguesa de Atletismo desde dezembro de 2019 e desde há muito tempo antes que sou muito próximo do Luís Jesus, que é presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, que é, como sabem, o mais interventivo e crítico nas Assembleias Gerais da Federação Portuguesa de Atletismo. Ora, se eu não fosse profissional, se eu misturasse as coisas, se eu fosse uma Maria vai com todos e andasse a ser desleal, passando informações de um lado para o outro, vocês acham que eu ainda teria a confiança de ambos os lados, passado tanto tempo? Acho que não. Mas não tem a ver com profissionalismo, tem a ver com deixar as coisas para quem decide. E quem tem poder de decisão, quem se vai manifestar são as associações, e essas mostraram estar atentas, vivas, ativas, mostraram ter voz, mostraram estar unidas. Uma carta assinada por 21 das 28 associações quer dizer alguma coisa. Por isso, vamos aguardar pela nova data. Há quem diga que nestes últimos dias houve mudanças na intenção de voto pela forma como os vários candidatos se posicionaram, e eu aí teria alguma cautela, porque eu ouvi há uns tempos um podcast que me revi bastante, faz bastante sentido, e nesse podcast perguntaram a um investidor como é que ele decidia apostar o seu dinheiro num certo projeto e não investia noutro aparentemente melhor. E a resposta dele foi simples. Ele não apostava em projetos, ele apostava nas pessoas, nas qualidades das pessoas, na aura das pessoas por trás dos projetos. E quando assim é, se as associações já estavam seguras sobre a sua escolha para a melhor pessoa a ocupar o cargo, isso não mudou. Agora resta aguardar para saber quem é essa pessoa, quem é a melhor pessoa e equipa para liderar a Federação Portuguesa de Atletismo nos próximos 4 anos, na opinião dos seus associados.